Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ver um pouco sobre o dimensionamento geométrico de uma sapata isolada. E daí a gente vai ver teoria e exercício resolvido, que exemplifique essa situação de sapata isolada. Retomando o conceito de uma sapata isolada, ela é aquela que transmite ao solo as ações de um único pilar. Então, para ser uma sapata isolada, ela tem que trabalhar com a carga de apenas um pilar. Lembrando que a sapata ela é uma fundação do tipo direta ou rasa, que ela transmite as cargas que vêm da superestrutura que descarrega no pilar, e essa carga do pilar para a sapata transmite diretamente pela sua base para o solo. Então, por isso que ela é dita como uma fundação direta. E ela é rasa porque ela se limita a uma profundidade de até 2 metros. Então, aqui na imagem, a gente tem, na imagem de cima, uma vista em planta da sapata isolada. Então, a gente consegue ver na área achurada o pilar e na área maior a indicação da sapata que atende aquele pilar. Na figura de baixo, a gente consegue ver uma vista lateral dessa sapata isolada. Então, vem o pilar com a carga da superestrutura e descarrega essa carga diretamente na sapata. E essa sapata, ela tem uma altura H. Como eu disse, a sapata isolada ela é usada quando as cargas transmitidas da superestrutura são pontuais ou concentradas, como as cargas de pilares e as reações de vigas baldrame, por exemplo. Então, aqui a gente tem uma carga N, mas também a gente chama na parte do dimensionamento de carga P, que vem da superestrutura, vindo do pilar e descarrega diretamente na sapata de fundação. Embaixo da sapata, a gente vê como se fosse uma carga distribuída contrária ao sentido da carga N, que é a reação do solo na sapata. Então, agora a gente vai começar com alguns conceitos para fazer o dimensionamento geométrico de uma sapata isolada. Então, retomando, essa sapata isolada, ela só é possível quando o pilar for isolado. Ou seja, ele não pode ter nenhum pilar próximo dele, de tal modo que as sapatas possam se sobrepor. Também não pode ser um pilar de divisa, porque ele vai se associar a outro pilar. Então, ele tem que estar isolado. A hora que eu dimensionar a sapata não pode invadir nenhum terreno vizinho, não pode invadir o espaço de outro elemento de fundação. Então, a gente considera que o pilar tem as dimensões A por B. A gente chama as dimensões dos pilares com as letras minúsculas. E esse pilar transmite uma carga P à fundação. Para que não haja questões de excentricidade da carga, o centro de gravidade do pilar tem que coincidir exatamente com o centro de gravidade da sapata. Então, aqui a gente tem indicado na figura a posição do pilar, que é a área achurada, e a posição da sapata, que é essa área maior, em volta do pilar. Esse ponto vermelho indicado na figura, ele é o centro geométrico, ou centro de gravidade do pilar, e coincide exatamente com o centro de gravidade da sapata. Nós sabemos que o conceito de tensão é a força aplicada dividido pela área em que essa força está sendo aplicada.
Então, desse conceito, a gente consegue determinar a área da sapata em função da carga do pilar e da tensão admissível do solo. Ou seja, essa tensão admissível é essa carga P dividido pela área da sapata. Logo, a área da sapata é a carga P dividido pela tensão admissível do solo. Só que também, além da carga do pilar, a gente precisa considerar uma sobrecarga do peso próprio da sapata. Então, a gente majora a carga do pilar em 10% a mais. Por isso que a carga que vem do pilar, a gente multiplica por 1,10. Então, suponhamos que a carga seja de 100 kN. Então, a gente vai multiplicar esse 100 por 1,10 e dividir pela tensão admissível do solo. Então, a gente tem a área da sapata. E como que é a área de uma seção retangular? É lado vezes lado. Então, essa área da sapata fica sendo o lado A vezes o lado B. Então, como para o pilar a gente indica os lados A e B com letra minúscula, para a sapata a gente indica com a letra maiúscula, como está apresentado nessa figura direita. Com a área da sapata determinada, a gente precisa determinar quais serão as dimensões que atendem a essa área. Então, essas dimensões A e B da sapata, elas são escolhidas por meio de um dimensionamento econômico. E esse dimensionamento econômico, ele ocorre quando os balanços em relação às faces dos pilares, do pilar, na verdade, são iguais. Porque dessa forma, a seção de armadura resulta aproximadamente a mesma nos dois sentidos. Então, se a gente seguir esse dimensionamento econômico, a gente garante que esses momentos fletores são iguais. Para chegar nessa relação econômica, para determinar as dimensões da sapata, a gente tem algumas observações para chegar nessa relação. Então, a gente sabe, olhando essa figura da direita, que o pilar tem dimensões A por B, indicados na cor vermelha. A sapata tem as dimensões também A por B, indicado na cor laranja. E admite-se que essas dimensões X sejam todas iguais, tanto na direção do tamanho A da sapata, quanto no tamanho B. Dessa forma, a gente sabe que o valor de A, ele é o Azinho minúsculo, mais 2 vezes essa dimensão X, que está na vertical. Da mesma forma, a gente consegue ver que o valor de B, ele é a dimensão B do pilar, mais 2 vezes o X, esse X indicado na horizontal. Dessa relação, subtraindo essas duas relações que estão indicadas em vermelho, a gente chega em uma das relações econômicas de dimensões da sapata A menos B igual às dimensões do pilar A menos B. E a gente também sabe que a área da sapata é o produto das dimensões dela. Então, A vezes B. Logo, a gente chega na determinação dessas duas relações econômicas. De dimensão A da sapata menos dimensão B da sapata igual a dimensão A do pilar menos a dimensão B do pilar. E a área da sapata igual a dimensão A da sapata vezes a dimensão B da sapata. Então, essa é a relação de economia que a gente precisa utilizar para determinar as dimensões A e B da sapata. Aqui nós temos algumas observações
para o dimensionamento geométrico da sapata. Quando ocorrer do pilar ser quadrado, ou seja, as dimensões A e B do pilar forem iguais, a sapata também será quadrada. Então, a dimensão A da sapata será igual à dimensão B da sapata, que será igual à raiz quadrada da área da sapata. Também, quando a gente calcular as dimensões A e B da sapata, elas devem ser representadas em múltiplos de 5 centímetros. Por exemplo, se uma dimensão da sapata deu 63 centímetros, então eu não vou usar 63, eu vou usar 65. Se deu 77, não vou usar 77 centímetros, usarei 80 centímetros. E assim por diante. As sapatas também têm algumas restrições quanto à dimensão mínima. Então, deve-se considerar essa dimensão mínima para os lados da sapata de 60 centímetros para pequenas construções e de 80 centímetros a 1 metro quando for sapatas de edifícios. Outra observação é que a gente deve considerar o peso próprio da sapata para dimensionar o tamanho dela. Porque tem gente que não considera, porque acha que esse valor do peso próprio já estaria nas imperfeições do cálculo da tensão admissível. Mas, na verdade, deve-se considerar esse peso próprio da sapata. Então, por isso que quando a gente vai calcular a área da sapata, a gente majora a carga do pilar em 1,10. Aí, esse valor de 1,10, ele é utilizado quando as sapatas são rígidas, e se for caso de sapata flexível, a gente majora em 1,05. Temos também o caso de pilares especiais. A gente considera um pilar como especial quando ele não apresenta uma forma retangular. E é um exemplo desse tipo de pilar o pilar em L. Então, para poder fazer o dimensionamento dessa sapata do pilar em L, deve-se considerar um pilar retangular equivalente, de tal modo que o centro de gravidade do pilar equivalente seja o mesmo do pilar em L. E esse pilar em L, ele tem que estar dentro desse pilar equivalente, que seria retangular. Então, depois que eu determinei as dimensões do pilar equivalente, o dimensionamento geométrico segue como é feito para um pilar retangular. Exercício de aplicação de dimensionamento geométrico de sapata isolada. Então, o exercício pede para dimensionar a fundação de um pilar com as seguintes características para o perfil de sondagem apresentado. Então, o pilar ele tem dimensões de 20 por 40 centímetros e tem uma carga de 80 tonelada-força. O perfil do solo de sondagem, ele é esse apresentado na figura, onde do lado esquerdo a gente encontra o número de SPT para cada metro. Então, o primeiro metro está indicado em branco, o segundo em preto e assim sucessivamente. E os tipos de solo que foram encontrados de acordo com a profundidade do ensaio. A primeira coisa a se fazer é decidir o tipo de fundação que vai ser utilizado. São pré-requisitos para você utilizar uma fundação do tipo de sapata que tenha, no mínimo, um SPT de 8 e a profundidade que esse SPT de 8 se encontra tem que ser menor ou igual a 2 metros. Porque
Como a sapata ela é um tipo de fundação que deve ser escavado e depois aterrado, se ultrapassar 2 metros, começa a não ser mais uma fundação econômica, um tipo de fundação econômico. Então, utiliza-se esse limite de 2 metros para o apoio da base da sapata. Então, a gente precisa verificar qual o número de SPT nos 2 primeiros metros. No primeiro metro, a gente tem um SPT 12. No segundo metro, um SPT de 15. E a gente verifica que ao longo da profundidade, esse SPT se mantém ou aumenta. Então, quer dizer que ali nos 2 primeiros metros, a gente tem um solo resistente e bem apoiado sobre os outros. Então, já no primeiro metro, onde está indicado um círculo vermelho na figura, a gente já tem um SPT de 12. Então, eu consigo utilizar uma fundação direta. E no caso, eu vou utilizar a fundação em sapata. O segundo passo é calcular a tensão admissível do solo, que a gente consegue calcular ela em função do SPT. Então, o SPT de 12, que a gente encontrou já no primeiro metro de profundidade do solo, se a gente olhar a tabela do IPT, que é essa tabela abaixo, a gente sabe que tem um solo silt arenoso, então a gente está trabalhando com um tipo de solo areia e silt. O número de golpes é o valor do SPT. Então, para o SPT de 12, ele se encaixa nesse intervalo de 9 a 18. A taxa do solo, que é a tensão admissível, para esse intervalo de 9 a 18, vale de 2 a 3. Então, a gente tem aqui um intervalo de 9 a 18 e a tensão admissível do solo variando de 2 a 3 kgf por centímetro quadrado. Então, a gente sabe que no intervalo de 9 a 18, a gente tem 9 partes, ou seja, 9 golpes de SPT, número de SPT. E no intervalo da tensão admissível do solo, de 2 a 3, nós temos 1 kgf por centímetro quadrado. Então, se eu dividir esse 1 kg força por centímetro quadrado pelo 9 do SPT, eu tenho que para cada número de SPT que aumenta em relação ao 9, eu tenho um aumento de 0,11 kgf por centímetro quadrado em relação à tensão do solo. Dessa forma, para o SPT de 12, eu tenho 3 acréscimos de SPT em relação ao 9. Então, do 9 eu vou ter o 10, o 11 e o 12. Para cada um desse que aumenta, eu vou aumentar 0,11 kgf por centímetro quadrado em relação ao limite inferior da tensão do solo, que é o 2. Logo, essa tensão admissível do solo vai ser o valor de 2 mais 3 vezes 0,11 igual a 2,33 kgf por centímetro quadrado. Agora que eu sei qual é a tensão admissível do solo, eu consigo começar a dimensionar geometricamente a sapata. Então, a gente sabe que a área da sapata é 1,10 da carga do pilar dividido pela tensão admissível do solo. Esse 1,10 é o acréscimo que a gente faz na carga do pilar, considerando que existe uma parcela de peso próprio da sapata. Então, a gente está acrescentando 10% da carga do pilar para considerar esse peso próprio. Então, o cálculo da área da sapata fica 1,10 de 80.000, que é a carga do pilar agora em quilograma-força, dividido por 2,33 da tensão admissível do solo. Então, eu encontro uma área da sapata de 37.768 centímetros quadrados. A relação econômica que a gente usa para encontrar os lados da sapata, ela é
a dimensão A do pilar da sapata menos a dimensão B da sapata é igual a dimensão A do pilar menos a dimensão B do pilar. E a área da sapata é igual aos dois lados da sapata, A vezes B. Se a gente substituir com os valores que nós temos, o A menos o B da sapata vai ser igual ao A, 20 centímetros, é o lado menor do pilar, menos 40 centímetros, que é o maior do pilar. Aí, na questão da área da sapata, então o valor de 37.768 é igual aos dois lados da sapata, multiplicados, A vezes B. Eu posso resolver isso, resolvendo esse sistema, aí eu caio numa equação de segundo grau, ou eu posso utilizar essa fórmula que tem aqui abaixo do B, que ela sai dessa relação econômica. Então, jogando os valores nessa equação de B, a gente encontra que um lado da sapata é de 204 centímetros. Mas a gente sempre adota valores múltiplos de 5 centímetros. Então, eu vou adotar para o lado B da sapata o valor de 205 centímetros. Agora que eu sei o valor de B, eu consigo calcular o valor de A, pela fórmula da área da sapata. Então, a área da sapata é igual a A vezes B. A é a área dividido pelo valor do B, então A é de 184 centímetros. Esse valor também precisa ser múltiplo de 5 centímetros. Então, esse valor de A, ele vai valer 185 centímetros. Para o cálculo da altura da sapata, a gente faz apenas um pré-dimensionamento. Então, essa altura a gente considera 30% do maior lado da sapata. Então, 30% do maior lado é 30% de 205 centímetros. Então, essa altura dá 61,5 centímetros. Também adotando o múltiplo de 5, a altura passa para 65 centímetros. Por fim, eu preciso fazer o desenho em planta da sapata com o pilar. Então, eu faço o desenho do pilar, que é essa área achurada, e desenho a sapata com as dimensões que eu encontrei, os valores de A e B. Lembrando que na direção do A do pilar, que é o 20 centímetros, deve estar o valor A da sapata, de 185 centímetros. Da mesma forma para o lado B. A dimensão B do pilar, de 40 centímetros, deve estar paralela à dimensão B da sapata, de 205 centímetros. Então, esse é o fim do exercício. Dimensiono geometricamente e apresento o desenho em planta. E este é o livro que vem sendo utilizado como referência bibliográfica.